Hoje nós vamos começar nosso estudo com fração, tudo bem? Vejam só. Primeira ideia, falou de fração, uma primeira ideia que vem à sua cabeça e está correta, que é uma divisão de formas em partes iguais. É isso. Então, a primeira ideia que vamos trabalhar aqui é a divisão em partes iguais, certo? Vamos exercitar na atividade e vamos pegar bem essa ideia. Olha. Quais figuras estão divididas em partes iguais? Então, vamos procurá-lo. Escolha todas as respostas aplicáveis, vai ter mais de uma, tá certo? Então, olha, essa está dividida em partes iguais. Perceba que não, esse aqui é maior do que esse, então não serve para fração. Esse aqui está dividido em partes iguais? Não, percebe que esse pedaço é maior que esse, então não tem nada a ver com fração. E essa? Também não, esse pedaço é maior que esse. Essa daqui, ó. Ah, essa sim, ó. Veja, tá dividido tudo em partes iguais. Então, eu já tenho aqui, ó, uma divisão em partes iguais, certo? Vamos lá. É isso mesmo. Vamos passar para a próxima. Agora, olha só. Quais retângulos têm 1/6 de sua área sombreada? Olha só. O que é que você tem que perceber aqui? Quando ele fala nesse 1/6, eu já te oriento a pensar no seguinte, quando você está olhando para uma fração, ó, que esse primeiro termo, esse número que fica aqui em cima é chamado de numerador e ele tá a quantidade de partes que a gente pega, que a gente quer. Vamos dizer assim, ó, o que a gente pega, certo? E esse aqui embaixo, ó, é o todo, ou seja, o todo, a quantidade que foi dividida essas partes. Aqui tem a ver com o todo. Então, olha, a figura toda aqui tem 6 partes? Não. Então, não é essa que eu quero. Tá vendo? Não é essa que eu quero. Essa daqui foi dividida em 6 partes, ó? Não, só em 5, então também não tem nada a ver. E essa daqui, ó, essa foi dividida em 6 partes? Sim, foi dividida em 6 partes. E perceba, 6 partes iguais, 6 pedacinhos iguais. E eu peguei uma? Sim, peguei uma. Então, esse pedacinho que eu peguei aqui, ó, é exatamente 1/6. Eu peguei uma parte das 6 que foi dividida, percebe? Então, minha resposta é essa. E essa? Veja que essa, ela tá dividida em quantos pedaços? Tá dividido aqui, até tá dividido em 6. Mas veja que são partes diferentes. Não pode. Falou de fração, tem que ser divisão em partes iguais. Então, 1/6 é exatamente como está aqui. O todo foi dividido em 6 pedacinhos e desse a gente pintou um, tá certo? Então, é isso mesmo. Agora, vamos para a próxima. Quais figuras estão divididas em partes iguais? Mais uma vez, ó. Essa, tô vendo que tá dividida em partes iguais. Essa não, essa também não. Essa tá dividida em partes iguais? Não, veja, esse pedaço, ele é diferente desse, percebe? Então, não é partes iguais. Então, só essa mesmo, tá certo? E agora, qual desses círculos tem 1/4 de sua área sombreada? É 1/4, é assim que eu leio essa fração. Tá bom? Depois a gente vai fazer a leitura de fração, mas por enquanto eu quero que vocês simplesmente percebam que fração é isso, é dividir formas em partes iguais. Essa divisão aqui está em partes iguais? Não. Tá vendo? Essa tá dividida em partes iguais? Resposta, sim. Percebe? Tá dividido tudo por igualzinho e ele pegou uma, ó. Foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, foi dividido em 4 partes e dessa ele pegou uma. Então, isso aqui, sim, isso é 1/4, ok? E essa? Essa daqui, ó, ele dividiu em 3 partes e pegou uma. Então, ele quer uma que tenha sido dividida em 4 partes e que tenha pego uma. Então, já achei, não é isso? Essa daqui seria 1/3. Pegou uma e foi dividida em 3 partes. E essa? Essa nem tá em partes iguais, então eu nem me dou o trabalho de analisá-la, tá? Então, a resposta, vamos ver, é isso mesmo. Vamos para a próxima. Essa torta está cortada em 2 pedaços. Sim, tem 2 pedaços. Cada pedaço equivale a 1/2 da área da torta, ou seja, cada pedaço equivale a metade da área da torta.
Isso tá certo? Sim ou não? Veja só. Até foi dividido em 2 pedaços, mas veja que foram pedaços em partes diferentes. Esse é menor e esse é maior. Então, não pode, tem que ser partes iguais. Então, cada pedaço desse equivale a 1/2? Equivale a metade? Não. Então, resposta aqui, ó, não. Não é isso. Vamos para a próxima. Quais figuras estão divididas em partes iguais? Sempre assim. Você vai perceber na atividade de hoje que eu quero isso. Que você perceba a divisão em partes iguais, tá certo? Essa não está dividida em partes iguais. E essa também não. Veja que esse pedacinho é menor que esse. Essa daqui está dividida em partes iguais? Sim, essa está. Então, tá valendo. E essa também não está, percebe? Então, não. A única figura que está dividida em partes iguais aqui, ó, é essa. Então, essa sim tem a ver com fração. E agora, qual dessas figuras equivale a 1/3 de sua área sombreada? Vamos ver? Olha, 1/3, presta atenção. O que é que significa esse 1/3 aqui? Quando você olha para essa fração, 1/3. Ela está dizendo assim, olha, aluno, foi dividido em 3 partes iguais e dessas a gente pintou uma. Então, vamos procurar? Vamos. Essa está dividida em 3 partes, mas não são iguais. Então, já está fora. Essa está dividida em 3 partes e, de fato, pegou uma. Então, já está legal essa, né? E essa também está dividida em 3 partes, percebe? E também foi pego uma. Então, de boa. E essa perceba que as partes foram diferentes, então você nem perde tempo. Então, olha, escolha todas as respostas aplicáveis, é porque tem mais de uma e de fato a gente encontrou aqui, ó. Certo? Então, vamos verificar, foi isso mesmo. Então, na atividade de hoje, eu quero isso de vocês, que vocês percebam que fração é isso, é uma divisão em partes iguais. Veja que não é nem um bicho de 7 cabeças, é tudo muito simples. E a gente vai com esse conteúdo bem detalhado, passo a passo, que no final você vai compreender tudo de fração, tá certo? Então, a primeira ideia que eu quero que vocês tenham é essa, que fração é uma divisão em partes iguais, tudo bem? E que o número que fica aqui embaixo é o número de partes totais, a quantidade total que foi dividida a figura, nesse caso aqui em 3. E o número que está em cima é a quantidade de partes que eu peguei, né? Que eu usei, que eu pintei, que eu estou mostrando, tá? Então, esse aqui é o todo e esse aqui é a parte que eu estou destacando, certo? Então, a atividade de hoje é essa.